e a Nárcia vai falar pra gente sobre cólicas menstruais. Olá, mulheres! Nós somos a Tríade Rosa, somos 3 médicas. Eu sou psiquiatra, a Nárcia é ginecologista e obstetra e a Zilá é gastroenterologista e clínica geral. E nós temos como objetivo ajudar você a fazer a sua jornada de vida melhor. E hoje nós vamos trazer um tema muito interessante que muitas vezes as nossas seguidoras, não é, fazem perguntas, fazem comentários, e a Nárcia vai falar pra gente sobre cólicas menstruais. E aí, Nárcia, qual que é a razão pela qual, né, as mulheres têm cólicas? Pois é, cólica é uma coisa muito comum, né? Assim, se você não teve cólica, com certeza você tem alguém, ou uma irmã, ou uma filha que tenha cólica, né? E a cólica, na verdade, ela ocorre porque o nosso útero é um músculo, é uma bolsa muscular. E na camada interna dele, que é a camada que menstrua, que a gente chama de endométrio, ele produz uma substância no período menstrual, que é a substância que ajuda o útero a expulsar o conteúdo, né, o sangue que tem ali para sair. Essa substância é chamada prostaglandina, que é a causadora das cólicas. E essa substância ela é produzida de maneira diferente, de mulher para mulher. Então tem algumas mulheres que têm mais cólicas e tem outras que têm menos cólicas. E uma outra coisa muito interessante também, que tem os períodos da vida da mulher onde as cólicas são mais frequentes, que é no período da adolescência e no período da pré-menopausa. E você teve cólicas na adolescência? Eu tive cólicas, principalmente nos primeiros anos que eu menstruei, né? E lá na nossa casa a gente usava alguns métodos assim. Métodos naturais? Eu ia te perguntar disso. Eu lembro, eu sou uma felizarda, tá? Nunca tive cólica. Mas eu lembro que as minhas amigas faziam uma série de coisas e eu ficava pensando assim, gente, será que isso funciona mesmo? Conta pra gente aí, né? Quais são os mais comuns e o que é que elas fazem? Pois é, funciona, né? Toda mulher que já precisou de lançar a mão desses métodos sabe que ajuda bastante. O primeiro o mais comum é que as mulheres fiquem quietinhas e façam massagens no abdômen, né? Isso ajuda também a melhorar a circulação naquela área e facilitar a expulsão do sangue. Outra coisa que as mulheres usam muito é a bolsinha de água quente, né? Coloca a bolsinha no baixo ventre e dá aquele alívio. E outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, que é o exercício físico. O exercício físico, seja o exercício físico geral que você faz, ele vai melhorar a circulação no seu corpo como um todo, inclusive no útero, e as mulheres que fazem uma atividade física regular, elas têm menos cólica. Existem também alguns exercícios específicos que a gente faz para a região pélvica, tipo aqueles exercícios de pompoarismo ou exercício de fortalecimento do assoalho pélvico, que também tem um efeito benéfico muito interessante, né? E a gente sabe que o principal método que vai fazer um efeito nessas cólicas são medicamentos, né? Que são os medicamentos anti-inflamatórios não esteroides que diminuem a produção da tal da prostaglandina. Então, eles são os mais efetivos para aliviar as cólicas, né? Agora, se a mulher já está com cólica e ela, por exemplo, está com cólica, está indo para academia e ela está com cólica, e aí, e estar lá na academia, se ela der conta de fazer, vai melhorar as cólicas? Sim, tende a melhorar na medida que ela faz o movimento, o exercício, melhora a circulação, melhora a drenagem do sangue, né? E ela vai ter um episódio de alívio depois. Mas é difícil você ir para academia com cólica. Não, eu digo assim, imagina você está indo para academia, né? Tá indo para academia. De repente, porque eu lembro quando eu era adolescente que eu tinha cólica, eu nunca tive cólicas fortes, mas eu lembro que ela vinha às vezes de repente, né? Isso. Vinha de repente aquela cólica. Por exemplo, eu estou no passeio da academia. Você acha que eu tenho que entrar na academia? Eu acho que tem que entrar na academia e isso vai te ajudar, com certeza. Agora, quando que a gente investiga cólicas? Pois é, a cólica menstrual, o nome técnico da cólica é dismenorreia, e a gente chama essa dismenorreia, que é a cólica comum, de dismenorreia primária. E existe a dismenorreia secundária, que seria secundária a outras doenças que podem causar cólicas, que são doenças que causam uma cólica
menstrual com dor mais intensa, que não responde bem a esses analgésicos comuns, né? Então, essas mulheres que têm essas cólicas mais intensas, que não respondem ao analgésico comum, elas precisam ser investigadas. Existem doenças como, por exemplo, a adenomiose, a endometriose, pólipos uterinos, miomas uterinos, que são doenças que causam cólicas mais intensas. Então, naquela mulher que está tendo uma cólica, que é uma cólica muito intensa, que está prejudicando muito o dia a dia dela, que não responde aos analgésicos comuns, né? A gente precisa, sim, investigar outras possibilidades, né? Uma coisa muito interessante que as mulheres sempre perguntam é que quando, nesse período de cólica, às vezes você tem também uma descarga intestinal, o intestino solta no período pré-menstrual e às vezes no primeiro, segundo dia de menstruação. Isso é muito interessante porque Zilá e eu, né, Zilá, a gente sabe bem disso, porque a musculatura do útero, ela é a mesma musculatura que tem no intestino, que é um músculo liso. Então, os dois respondem à prostaglandina. Então, é muito frequente mesmo que as mulheres, às vezes, tenham, além da cólica menstrual, uma cólica que é do intestino, porque ele está mais solto naquele período, né? Inclusive, tem algumas mulheres que têm constipação intestinal e que relatam que no período menstrual é o período que o intestino funciona melhor, né? Inclusive porque tem, às vezes, um inchaço na alça do intestino, porque a mulher retém líquido nessa fase, né? Também. Então, esse inchaço na alça do intestino, na parede do intestino, também facilita com que ela tenha cólica e tenha diarreia. Agora, como a gente está comentando aqui, tem essas maneiras naturais de lidar com a cólica e tem as maneiras que são através de medicamentos, né? Tanto esses anti-inflamatórios não esteroides, como hormônios que a gente às vezes usa, a própria pílula anticoncepcional tem um efeito bom, um benefício grande. E quando você usa o anti-inflamatório, você consegue também diminuir a perda de sangue naquele ciclo menstrual. A cólica geralmente ela acontece nas primeiras 48 horas, às vezes um pouquinho antes de começar a expelir a menstruação e até 48 horas depois. Então, geralmente, quando a gente precisa usar um medicamento, a gente usa por 2 ou 3 dias a cada ciclo. Porque também tem aquele problema, né, Zilá? A gente não pode ficar tomando anti-inflamatório assim, né? Direto, sem nenhum controle, né? Porque ele tem um risco também gastrointestinal, né? E agora em tempos de dengue, né? Esse uso desse anti-inflamatório fica um pouco mais complicado. Aí o que você orientaria para essa menina que está lá com um pouco mais de dor? Pois ela vai primeiro tentar os métodos naturais, igual a gente falou. E se ela não tiver resultado e não tiver nenhum sintoma de dengue, ela está autorizada a tomar esse anti-inflamatório, mas assim, por um período bem curtinho, né? Ótimo. Muito bom, Nácia, muito bom. Acho que foi um vídeo bastante esclarecedor, que vai ajudar muitas meninas, muitas mulheres, né? Então, gente, se esse conteúdo foi realmente interessante, como eu acho que foi, vocês compartilhem com todas aquelas mulheres que vocês acham que vão se beneficiar desse assunto, e não deixem de seguir a nossa página aqui no YouTube, também no Instagram. Então, e curtam, claro, esse vídeo, porque ele foi muito bom. E acione o sininho de notificação, né? Para sempre que surgir um vídeo da Tríade, vocês recebam aí, né? Exatamente. Virão muitos ainda. Isso aí. Abraço.